10h42, Manhã Bandeirantes de volta e conforme prometido agora com entrevista. Na semana que vem, há uma expectativa de que os senadores discutam a que ficou conhecida como taxa das blusinhas, né? Aquela taxação no e-commerce das empresas estrangeiras que vendem, né, em plataformas digitais aqui no Brasil, produtos de até US$ 50, ou aproximadamente aí R$ 260. Essa taxação é um desejo da equipe econômica do governo. O presidente Lula disse que se passar vai vetar. Só que essa taxação foi colocada no meio de um projeto que não tem nada a ver com a história, que é o Mover, né, de incentivo ao setor automobilístico. E aí o Senado pediu mais tempo para analisar a proposta, passou a votação para semana que vem. Bom, há alguns setores, né, da indústria brasileira que, mesmo com esse anúncio de taxação, ainda não considera que o avanço foi significativo para proteger a gente aqui dentro, para proteger a produção brasileira. É isso que a gente vai discutir agora com o presidente em exercício do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Wandermir Francesconi Júnior. Bom dia para o senhor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Diogo. Bom dia. Primeira coisa, então, Francesconi, explica pra gente o ponto de vista de vocês em relação a essa taxação, esses 20% que devem começar a ser cobrados. Antes não era cobrado nada, até R$ 50. Agora o governo está prevendo taxação de 20%. Isso ajuda o setor? Na verdade, historicamente, o imposto de importação ele era de 60%. A partir de agosto de 23, quando foi introduzido remessa conforme, os produtos importados até US$ 50 tinham taxação de 0%. E isso gera uma desigualdade com a produção brasileira, que é taxada. Então, nós não estamos buscando com isso proteção da indústria brasileira, mas sim isonomia, né? Por que que um produto fabricado aqui no Brasil, que custe até US$ 50, tem que pagar impostos, e o produto vindo de fora não precisa pagar impostos? Então, quando agora, nesse projeto de lei, se coloca a alíquota de 20%, ela é um avanço, mas não é igual aos 60% que sempre existiu do imposto de importação e continua ainda muito menor do que o que os produtos brasileiros pagam ao serem fabricados e depois vendidos. Então, se considera ainda que há desigualdade, e havendo desigualdade, os empregos gerados aqui no país é que correm risco. O CIESP aponta que essa faixa de até US$ 50, né, é que afeta mais as empresas brasileiras, né, por causa dessa concorrência desleal que você colocou aqui, né? Mas para ficar de igual para igual, né, qual que seria então a taxação ideal? Então, eu não sei se eu me perdi aqui em algum dado que o senhor passou. Não, na verdade, o que a gente gostaria é exatamente de isonomia, ou seja, se o produto importado ele tem uma taxa de 60%, todo produto importado deve ter essa alíquota de 60%. Quando você coloca a alíquota não mais a zero pelo remessa conforme, e sim 20%, você continua dando uma desigualdade. Os produtos brasileiros, eles na maioria das vezes pagam até mais do que 60% de tributação. Mas, de qualquer forma, a lei diz em 60%. Portanto, todos os produtos importados deveriam ter essa alíquota, pelas plataformas de e-commerce, né, deveriam ter essa alíquota de 60%. Porque quando a gente fala US$ 50, parece que é pouco, né? Só que aqui a gente paga em real, então a gente está falando aí de mais ou menos R$ 260. E para uma boa parte da população é uma grana alta, né? Então dá para comprar muita coisa com até R$ 260. Inclusive as brusinhas, né? Um monte de bugiganga, como o presidente até falou quando se referiu a esse acordo, né? Que foi enviado para o Congresso. Agora, Francesconi, de lá para cá, de agosto para cá, quando essa taxação estava zerada, a indústria sentiu alguma diferença? Qual foi o impacto dessa taxação zerada de lá para cá? A indústria de calçados, a indústria de roupa, confecção, a indústria de cosméticos, todas elas sentiram muito. A indústria de calçados está sendo dizimada dessa forma, né? Empresas estão sofrendo problemas graves, tendo que dispensar
colaboradores, porque com R$ 260 você compra sapato, você compra sandália, você compra bota, você compra tudo, né, em termos de couro. Roupa também, calça, camisa, para a população de maneira geral, se compra muito, como você bem colocou. Então, quando você pode importar esse produto mais barato do que comprar aqui internamente, é óbvio que você vai importar ao invés de comprar. E dessa maneira você está gerando empregos fora do país. Fora do país, onde as condições de produção são muito melhores que aqui no Brasil. Muitos países concorrentes nossos têm uma carga tributária muito menor do que nós temos aqui internamente. Alguns têm, inclusive, subsídios para a produção industrial, e aqui nada existe disso. Então, fica realmente uma concorrência desleal e a população também não pode sofrer com isso. Obviamente, a população precisa comprar mais barato, mas se ela pode comprar mais barato, pagando zero de imposto para produto até R$ 260, por que ela também não pode pagar zero de imposto para produto fabricado aqui no Brasil e custe até R$ 260? Isso sim seria isonomia, isso seria igualdade e mais, traria muito mais condição de compra para a própria população, porque a população que compra produtos até R$ 260 aqui no Brasil, como calça, camisa, blusinhas, como você está colocando e assim por diante, é exatamente aquela população que corre o risco de perder o emprego. Porque se ela trabalha para um setor calçadista, se ela trabalha para um setor de confecção, para o setor de cosméticos e assim por diante, se não se conseguir vender aqui os produtos brasileiros e sim se importar, daqui a pouco as empresas que fabricam esses produtos terão que dispensar. E a hora que dispensam, essas pessoas ficam sem serviço e sem condições de compra, independentemente de ter o imposto ou não. Portanto, a gente tem que manter os empregos aqui no Brasil. E para manter os empregos aqui no Brasil, a condição de produção, a condição de venda tem que ser igual. De novo, não faz sentido se pagar imposto para produtos brasileiros até R$ 260 e não se pagar imposto para produtos importados via plataforma de e-commerce até R$ 260. Não, e isso faz total sentido mesmo, né? E inclusive em relação à questão da proteção dos empregos aqui também, porque a pessoa que tá em busca de algum produto, ela não quer saber, na maioria, né? Ela não quer saber a origem, ela quer, no fim das contas, pagar mais barato ou pagar aquilo que cabe no bolso. A gente tem percebido, né, um aumento da conscientização do consumidor em relação à origem do produto. Com alimentação, isso está acontecendo bastante. Com cosmético, né, se é testado em animais, se não é, enfim. Mas é um crescimento que atinge uma parcela ainda muito pequena da população, que tem grana para pagar o que esses produtos custam de mais caro. Agora, pegando pelo outro lado, o Franciscone, pensando aqui no lado da população que está ouvindo até a gente aqui no Manhã Bandeirantes. A pessoa tem o direito de pesquisar e pagar o que for mais barato, né? E não existe nenhuma proposta, algo que vocês pensem em levar para o governo para ser discutido, para melhorar a situação da taxação para vocês? Criar uma isonomia de produtos vendidos online até $50 no Brasil também? Ou não tem nenhuma melhoria aí que vá acontecer em relação a essa taxação com a reforma tributária, né, que agora está sendo normatizada, pensando do lado do consumidor também, que tem o direito de pagar mais barato, né? Sim, é exatamente isso que a gente está propondo, né, que se o produto importado, ele até R$ 260, ele não precisa de impostos, e o governo entende dessa forma, como o próprio presidente colocou, então o produto brasileiro também, até essa faixa de preço também não precisa de impostos. Então, impostos desse tipo. Então, isso seria sim uma proposta que manteria claramente a isonomia, manteria os empregos e permitiria à população continuar comprando mais barato, como é o objetivo dela. Agora, também tem que se preocupar, independentemente dessa questão aí do imposto, no remessa conforme, que é esse sistema que permite se pagar menos impostos para produtos até $50, R$ 260, também tem uma desigualdade regulatória, que é o que você começou a falar aí em relação a, por exemplo, no cosmético, se o produto é testado no animal, não é, e assim por diante. Por quê? Porque todos os produtos fabricados aqui no Brasil, eles são submetidos aos agentes regulatórios, como Anvisa, Inmetro, Ministério da Agricultura e Pecuária, dependendo da origem daquele produto. Os produtos que vêm via e-commerce,
via plataforma de e-commerce, não são submetidos a essa mesma regulação. Então, a pessoa pode estar comprando um produto que pode dar problema para ela, pode dar problema para a saúde dela. Essa é uma outra questão que aí depende muito de se conscientizar a população. É claro que a população busca, sim, comprar aquilo que é mais barato, mas tem que tomar cuidado, porque o barato pode sair muito mais caro. Mas vocês estão apresentando alguma alternativa para o governo? Estão pedindo para conversar, para negociar em relação a isso também? Nós estamos conversando, já conversamos no Ministério da Fazenda com os sindicatos ligados a esse setor, tanto de trabalhadores quanto das indústrias, né? Conversando diretamente com o governo no sentido de criar isonomia. Esse é o pleito. E principalmente até da parte dos sindicatos dos trabalhadores, que também estão preocupados com os empregos que deixarão de existir por conta dessa concorrência desleal. Então, esse é um pleito que não é só da indústria. É um pleito que é da indústria, é um pleito que é dos trabalhadores, é um pleito que inclusive, do varejo, porque o varejo, as vendas, também perdem com isso. As lojas que vendem produtos brasileiros aqui no Brasil estão sofrendo essa concorrência das plataformas de e-commerce. E essa concorrência desleal para as lojas também faz perder empregos nas próprias lojas. Você pode ver que, na maioria das cidades, havia muitas lojas que vendiam roupas, produtos de pequeno valor. Essas lojas estão diminuindo. Isso já é nítido para a população, porque a população está comprando está aumentando a compra dela através das plataformas de e-commerce com produtos importados mais baratos, uma vez que não tem taxação como existe aqui no Brasil. É um trabalho que tem que ser conscientizado para a população. O governo começa a enxergar isso, uma vez que coloca essa alíquota de 20%, mas essa alíquota de 20% não é suficiente. O suficiente teria que ser pelo menos os 60% que existe para todos os outros produtos importados. Ô Francescone, mas para encerrar aqui da minha parte, dessas conversas, dessa negociação, desse movimento que está acontecendo em Brasília, né, parte do CIESP e de outros órgãos também, não é? Qual que é o sentimento de vocês? Vocês estão mais otimistas com alguma mudança, com alguma manobra que possa ser feito aí ou não, hein? Infelizmente, a gente não acha que vai haver mudança nisso que foi aprovado pela Câmara. Mas nós estamos trabalhando, sim, conversando, inclusive, agora tem que se conversar com os senadores, né, porque o projeto foi agora para votação no Senado, que deve acontecer na semana que vem. Se não tiver alteração no Senado, aí vai para a sanção do presidente da República. Se tiver alteração no Senado, volta para a Câmara. Então, nós já estávamos conversando na base da Câmara no sentido de mostrar a importância de se manter esses empregos aqui no Brasil. A mesma conversa nós estamos fazendo no Senado. Mas o governo, de maneira geral, o Ministério da Fazenda entende que a alíquota de importação deve ser igual, 60%, para todos os produtos, mas não é essa a visão do governo. Tanto que o deputado Átila Lira, quanto ele colocou dentro do projeto Mover a questão do remessa conforme, ele estava eliminando o remessa conforme, né, trazendo todos os produtos a 60%. O governo foi lá, trabalhou em cima, a base do governo, e acabaram fazendo um acordo nesses 20%. Então isso mostra claramente que não é essa a intenção do governo. Provavelmente ele vai fazer o mesmo trabalho em cima do Senado e, infelizmente, quem acaba sendo prejudicado com isso são os empregos gerados aqui no Brasil. Bom, Wandermir Francescone Júnior, presidente em exercício do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por conversar aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar, né, o que acontece no Senado na semana que vem. Bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós vamos continuar lutando pela geração de bons empregos no país. Esses bons empregos são gerados pela indústria, comércio e serviço, e é isso que a população precisa. Essa é a melhor forma de distribuição de renda que um país pode fazer, gerar bons empregos para a população sobreviver e ter condições boas de vida. E é isso que nós vamos continuar lutando sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Francescone. Bom fim de semana. 10 horas